Você busca entender o porquê as pessoas têm tanto medo, assim, dessas ideias? Ou não é algo que te preocupa? Então, eu até tenho uma hipótese, assim, eu acho que as redes sociais elas pioraram muito a questão da qualidade do debate público de uma certa forma, porque tem esse elemento positivo que é você democratizar o conhecimento, democratizar o discurso, né? Então, essa conversa que a gente está tendo aqui hoje, por exemplo, é um exemplo disso. Assim, você está dialogando, a gente está conversando sobre uma série de assuntos que às vezes a gente não teria esse espaço numa mídia tradicional, tipo uma Globo da vida, uma mídia que é cheia de filtros, que é controlada ali por certos interesses. Então você consegue uma janela ali de oportunidade para poder conversar sobre coisas que você não conversaria em outro lugar. Só que isso também, pelo menos nessa quadra atual que a gente está vivendo, né, isso dá um espaço para você também explorar isso de uma forma negativa, né, de construção de imagem a partir de uma radicalização do discurso, a partir de um engajamento via um discurso mais extremado, e aí existe esse medo normal que acaba acontecendo, existe esse medo associado a experiências históricas, então o cara que ele se acha ali um combatente do fascismo, ele realmente acha que ele está ali, ele é um partisano dos anos 40 ali combatendo o fascismo, né? E isso tem essa memória histórica, obviamente. Só que nesse caso em específico atual, isso se confunde muito, né? Esse debate se confunde muito e às vezes acaba sendo um elemento de coesão para você botar um monte de gente debaixo ali do teu guarda-chuva, você virar uma referência, você falar o que pode e o que não pode, e o debate mesmo, que é onde entra a fraqueza dessas ideias, as contradições dessas ideias, ele acaba ficando meio de lado, né? Você tem uma preocupação que eu vejo acontecer muito no Brasil hoje, essas bolhas elas vão crescendo, e principalmente essas bolhas mais radicais, e elas vão se apropriando assim de um grupo de pessoas, né? Elas vão criando uma identidade e é muito distante esse grupo um do outro, assim, sabe? As pessoas são muito diferentes uma das outras e eu tenho uma preocupação disso crescer cada vez mais e lá na frente, a hora que a gente precisar unir essa galera, já não tem compatibilidade mais, sabe? Eu também tenho essa preocupação. A gente está vendo isso agora, inclusive, né? A gente vê, por exemplo, o bolsonarismo, ele quer colocar o Brasil como um refém dos interesses particulares da família Bolsonaro. Tem uma parcela enorme da população que apoia isso, que aplaude, que fala, não, beleza, põe tarifa aí, vamos prejudicar a economia brasileira, sem pensar que a gente está vivendo num país só, né? Então eles não percebem que, ou às vezes eles percebem e não ligam, né, que isso vai afetar todo mundo. Então tem muito essa divisão, até porque a gente vive igual essa era de rede social, essas distinções, direita e esquerda, progressista, conservador, isso tudo as pessoas elas não têm muita clareza sobre isso. Elas não têm muita clareza do que significa isso, do que significa ser conservador, a diferença de um conservador para um reacionário, a diferença de direita e esquerda. Então, a adesão que elas dão a esse tipo de pauta é uma adesão identitária, é uma adesão estética. Você veste aquela camisa, aquela identidade. Eu sou de esquerda, então eu tenho que me comportar dessa forma, eu tenho que ouvir certas músicas, eu tenho que frequentar certos lugares, eu tenho que usar um boné X e não um boné Y. E é isso. Eu sou às vezes, tem essa visão de que, às vezes eu sou mais ilustrado do que os outros, eu estudei mais, e aí você separa, né? Vai separando você vai dividindo as pessoas, mas você não vai refletindo sobre o que é ser de esquerda ou não, ser de direita ou não, e aí vira um embate em que os dois lados, eles têm certeza que eles têm a razão, que eles estão certos, mas na hora que você dá uma mergulhada, vê as diferenças, vê o que cada um entende sobre o que é esse campo político aí, eles estão meio perdidos, né? Quando você faz perguntas em relação a isso, você acha respostas muito interessantes, porque as pessoas, no fundo, elas não param para refletir sobre isso. Então, eu tenho assim, essa polaridade, ela é visível. Você vê dentro da família, você vê na rua, você vê na roupa das pessoas, nos símbolos que elas usam. Mas o que eu acho que a galera ainda não percebe, principalmente dentro da política, ou percebe e usa isso muito bem, é que essa polaridade extrema, ela não é a maioria das pessoas. Ela é uma pequena minoria que é muito extrema e por isso é muito barulhenta, muito ofensiva, muito posicionada.
Isso se destaca no cenário, mas que tanto você pode pegar para um lado como para o outro. Você falou Bolsonaro e do PT, por exemplo, né, que são os grandes rivais aí. O PT, com a imagem do Lula, sei lá, 30% é garantido para a imagem do Lula. Tem o cara que é fã, o Lula é santo para ele, desce e faz um milagre, as coisas acontecem na mão do Lula. Ele é um santo mesmo. 30% da população acredita nisso, ou menos. Do Bolsonaro, vou chutar muito, 30%. Vou chutar muito, 30% também. Acho que o Bolsonaro é um mito, que ele realmente é uma pessoa enviada por Deus para guiar os cordeiros na terra e fazer alinhamento celestial. Cara, ainda sobra 40%, que é maior que qualquer um dos dois individualmente. E ainda eu vou te falar, nos 30% de cada lado, são uns 5, 10% que é extremo. O resto tá ali mais por desafinidade do outro, sabe? Tipo assim, eu preferi esse por causa daquilo, enfim. Se a gente pegar de forma geral, acho que vou te falar, uns 60% da população não é extremo, não é petista, não é bolsonarista. É encantado por um amigo que fala alguma frase ou outra, mas ninguém percebe que o grande centro, a grande maioria das pessoas, nem escolhe o candidato mais, sabe? Não tem uma opção. É levado por efeito manada. Ah, vamos pôr o Lula, porque senão o outro volta, sabe? E quando eles impedem vozes, igual a gente tem tentado fazer aqui, trazer vozes diferentes de todos os lugares, cara, a gente perde as grandes oportunidades da vida. A gente tá fazendo isso já aí desde que eu me lembre, uns 20 anos, sabe? É PT contra aquilo, PT contra o outro, PT contra o outro. E quem é a terceira opção? Nunca vai ter? Do jeito que está colocado na política brasileira hoje, de fato, existe um percentual ali de 30 de um lado, 30 do outro e o resto pulverizado. Primeiro que existe uma lógica, eu acho até uma bobagem as pessoas ficarem brigando, ficarem se detestando por conta de política, ainda mais política partidária, porque no fim das contas está todo mundo lá preocupado com deles. Sim. E isso é uma coisa que as pessoas, quem está assistindo a gente aí quiser checar e quiser olhar, gente, na hora que apaga as luzes lá, na hora que o holofote tá desligado, todo mundo é amigo. A maioria ali é amigo, conversa, toma café um com o outro. Joga bola junto. Exatamente. Não tem esse negocinho de comunista, fascista, não tem esse negocinho não. Acho que é até proibido conversar isso depois. Exatamente. Isso é um circo que é feito para poder engajar o militante e no fundo tá todo mundo lá trabalhando preocupado ali, com o seu. Preocupado com seus interesses. E eles usam as pessoas para poder fazer esse jogo, para poder agradar certos grupinhos ali que mandam no país. Então, por isso que eu tô fora dessa questão, eu não quero estimular isso. Eu acho bobagem quem fica forçando a mão nessa questão, porque chega no fim das contas, você vai estar trabalhando para um político, você está achando que o cara é um guerreiro da liberdade, é um guerreiro da justiça, e na hora que chega a definição ali, na hora que chega o vamos ver, é quase tudo parecido, é quase tudo igual. Por isso que a população brasileira, no geral, ela tem nojo da política, ela tem nojo com razão. A política brasileira é nojenta. Então, assim, eu não tiro isso das pessoas, não. A política brasileira ela é nojenta. Você tem uma política totalmente afastada da população, afastada dos interesses populares, feita ali para servir uma parcela minúscula da sociedade, em que você vota e você elege deputado, você elege um presidente. O presidente, no fim das contas, ele não trabalha para você, ele não trabalha para cumprir as promessas de campanha que ele fez para ganhar o teu voto, porque ele sabe que se ele cumprir essas promessas, ele vai desagradar a turma ali que está bancando eles por fora, institucionalmente, que é a galera da grana, né? A galera do poder. Né? Então, assim, você que está brigando por conta disso, na verdade você está sendo um peão de um jogo muito maior do que você está percebendo. E acho que a verdadeira mudança correta é justamente quando o peão perceber que ele é peão e se voltar contra o resto, né? Aí sim você vai ter mudança. Agora, nesse sentido de ficar brigando e achar que tá lutando pelo bem da humanidade no geral, eu sou muito cético em relação a isso.